Você já teve a sensação de que está lutando, se esforçando, orando, e mesmo assim nada muda? Como se estivesse preso dentro de um ciclo invisível onde tudo dá errado, portas se fecham e o pouco que entra escorre pelos dedos. Às vezes o problema não está no que você faz, mas no que você carrega. Existe um tipo de dívida que não aparece no extrato bancário, mas pesa 1000 vezes mais. Uma dívida espiritual, e ela é silenciosa, mas devastadora. Eu quero te contar uma história real, uma daquelas que parece filme, mas aconteceu. Uma história que começou com desespero, mas terminou com caminhos abertos. E se você ficar até o fim, eu vou orar com você, e algo profundo pode acontecer. Pode ser que essa oração seja o que vai mudar tudo. Elias era um homem comum, nada extraordinário, mas com um coração sincero. Trabalhava duro, fazia tudo certo, pelo menos no que os olhos humanos conseguiam ver. Mas por dentro havia um caos. Tinha dias que ele acordava com o peito apertado, sem motivo. As contas acumulavam, os planos afundavam e os relacionamentos pareciam se despedaçar um a um. Ele já nem sabia mais onde estava errando, só sabia que tudo estava dando errado. Era como se houvesse um peso invisível sobre ele, empurrando para baixo, amarrando seus pés enquanto ele tentava correr. Mas o pior não era o externo, era o silêncio de Deus. Elias orava e não sentia nada. Jejuava e parecia que o céu permanecia fechado. Até que numa noite, num desses momentos em que a alma está no limite, ele se ajoelhou no escuro, encostado na parede do quarto e desabou. Deus, o que está acontecendo comigo? Por que tudo trava? E foi nesse momento que a lembrança veio como um flash, um voto, um acordo antigo. Lá no início da sua jornada, quando tudo ainda era sonho, ele havia dito a Deus: se o Senhor abrir essa porta, eu vou te servir com tudo o que sou. A porta abriu. Ele foi abençoado, mas depois se afastou. Usou a bênção, mas esqueceu da promessa. Naquela noite, Elias entendeu o que estava errado. Ele estava devendo, não ao banco, mas ao céu. E essa dívida espiritual estava pesando nos seus caminhos. A oração dele não subia, porque algo dentro dele ainda estava em dívida com o Deus que lhe estendeu a mão. No desespero, ele abriu a Bíblia buscando qualquer resposta e caiu em Salmos 20. O texto dizia: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Salmos 21:2. Foi como se o próprio céu respondesse: Elias, eu ainda te ouço. Mesmo agora, mesmo com tudo isso, ele chorou como há muito tempo não chorava. Sentiu um calor estranho no peito, como se o Espírito Santo tivesse se sentado ali com ele. E então começou a orar de um jeito diferente, não pedindo bênçãos, mas pedindo perdão, não buscando soluções, mas dizendo: Deus, me dá uma segunda chance. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer que ele não conseguia explicar. Um processo que estava travado havia anos foi liberado. Uma dívida foi perdoada. Uma pessoa que o havia bloqueado por causa de um mal-entendido apareceu para pedir desculpas. Era como se o céu tivesse destravado uma maré de socorro. E tudo isso começou quando ele reconheceu que havia algo não resolvido entre ele e Deus. Você entende isso? Tem coisas que não são sobre maldição, inveja ou falta de esforço. São sobre dívida espiritual. E você sabe que está em dívida quando o seu coração se encolhe ao lembrar das promessas que você fez e não cumpriu. Quando as orações parecem ecoar no vazio. Quando a bênção vira peso. Quando o que era para dar certo implode. Mas existe uma saída. Salmos 20 não é só um salmo bonito, é uma chave espiritual.
E uma das frases mais fortes está no verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que isso quer dizer? Que tem gente confiando nos recursos, nos contatos, no dinheiro, nas estratégias, mas quando tudo isso falha, só um nome permanece, e é esse nome que destrava o que está trancado, o nome do Senhor. Se você chegou até aqui, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe. Talvez você esteja exatamente onde Elias estava, confuso, cansado, com a alma exausta, e tudo o que precisa é parar, reconhecer e recomeçar. Eu quero orar com você agora. Mas antes, quero que você respire fundo e se permita sentir. Repete comigo, se puder, mesmo em voz baixa. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas portas se fecharam na minha vida, não por falta de esforço, mas por algo que está além de mim. Talvez por promessas que eu esqueci, por dívidas espirituais que eu não enxerguei. Mas agora eu me coloco diante de Ti, com o coração quebrantado, com a alma rasgada, e eu clamo, ouve-me no dia da minha angústia. Envia socorro do Teu santuário e abre os caminhos que só o Senhor pode abrir. Perdoa minhas falhas e me ajuda a cumprir tudo aquilo que um dia eu prometi. A partir de hoje, eu volto para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que é mais bonito nessa história? Elias não foi curado porque era perfeito, mas porque foi sincero. Deus não exige perfeição, Ele quer rendição. Talvez você não consiga fazer tudo certo agora, mas consegue parar e dizer, Deus, eu volto hoje. E isso já é o começo de uma nova história. Não ignore esse momento. Você sentiu algo enquanto orava? Não foi emoção, foi presença. Foi o céu confirmando que te ouve e que ainda há caminhos abertos, se você estiver disposto a andar neles. Agora eu quero te fazer um pedido. Mas é só para quem sentiu essa mensagem bater fundo. Se isso te tocou, comenta aqui embaixo. Eu volto hoje. Deus, abre meus caminhos. Eu quero orar por você nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, que talvez esteja espiritualmente endividado, precisando de libertação. E se inscreve aqui no canal, mas só se for para caminhar de verdade com Deus. Você já viveu algo assim na sua caminhada espiritual? Um momento em que tudo travou e só Deus pôde destravar? Conta aqui nos comentários. Sua história pode ser a resposta de oração de alguém hoje. Hoje foi só o começo. O próximo passo é com você.